Extroversão. Esse já, a própria Esse é palavra já interessante. fala interessantemente. Extroversão, ele se divide em dois. Assertividade e entusiasmo, em dois aspectos. Vamos para as frases para a gente entender melhor. O aspecto de assertividade, de 0 a 10, o quanto que você se encaixa. Quanto você concorda com essas frases. Toma liderança. Tenho uma personalidade forte. Sei como cativar as pessoas. Me vejo como um bom líder. Posso convencer os outros a fazer coisas. Eu sou o primeiro a agir. Eu digo as minhas opiniões. Eu tenho uma personalidade assertiva. Eu tenho talento para influenciar outras pessoas. Eu não espero que os outros liderem o caminho. Quem teve um alto traço aqui e respondeu, não, eu tenho tudo isso aqui, provavelmente é aquele pessoa mais líder, que está liderando as coisas. Isso convém à personalidade dessa pessoa. Enquanto pessoas que falar, não concordo com quase nada disso, são pessoas que não têm aquela personalidade voltada para a liderança. É bom ou ruim? Depende. A gente não tem como ter de 100 pessoas 100 líderes. Não existe isso. Sim, Não existe isso. ia ser péssimo. Novamente mostra a importância da variabilidade da personalidade na população. Então essa é a questão da extroversão. É pelo menos esse aspecto está ligado à liderança, principalmente. Ah, entendi. Então dá pra ser, digamos, um líder que é extrovertido ou um líder introvertido, né? Não precisa ser extrovertido pra ser um bom líder. Não necessariamente. Tá. Porque isso é um aspecto da extroversão, não necessariamente o todo. Exatamente, porque você está falando uma coisa interessante, ó. Porque a extroversão se divide em assertividade, que tem a ver com liderança, e entusiasmo. Então você falou, peraí, tem como eu ser tímido e ao mesmo tempo líder? Essa é a pergunta, não é? Exato. Totalmente. É só você, nesse aspecto aqui, concordar com praticamente tudo, ter um alto traço dessa assertividade, quer dizer que você é uma pessoa extremamente assertiva, gosta de assumir o papel de liderança, e nesse segundo aspecto você pontuou abaixo. Vamos ver qual que é? O aspecto de entusiasmo. Vamos ver quais são as frases. 1. Faço amigos facilmente. De 0 a 10, Lutz. De colocar na fogueira. Fazer 0 amigos não facilmente, concorda. cara. 10. 4. Eu nem sei se eu chego em 4. Devo chegar em 2 ou 3. 2. Me afeiçoo rapidamente às pessoas. É o famoso pega amizade fácil. Tô com você em 1. Eu mostro meus sentimentos quando estou feliz. Aquela pessoa com alta expressão emocional. Vê na cara. 6. Eu baixíssimo também aqui. Eu me divirto muito e rio muito. 5. Não é difícil me conhecer. Sabe aquela pessoa que pega amizade fácil, já vai conversando na vida. A pessoa senta do lado no ônibus e você... 3 pontos depois, você sabe da vida da família, da vida da filha, da vida do avô, não sei o quê. Quando isso acontecer, você pode lembrar de mim e falar: ah, essa pessoa tem um alto traço de extroversão, principalmente no aspecto de entusiasmo. É por isso que ela pega essa amizade fácil. É um livro aberto. É o famoso eu sou um livro aberto. Isso daí é clássico de entusiasmo. Vamos continuar? Eu mantenho os outros perto de mim. Eu revelo muito sobre mim mesmo. E 8, sou uma pessoa muito entusiasmada. Cara, é difícil, né, responder, né, cara? É Eu me por considero uma pessoa entusiasmada, cara. E lembra que não é 0 ou não Ou é 10. sim ou não. É por isso que é um espectro. Por isso que é de 0 a 10 o quanto que você concorda com aquilo ali. Algumas pessoas vão ter personalidade mais extremas que vão concordar quase 10 e outras menos 0. Por exemplo, a pessoa que senta do seu lado no ônibus e sai conversando, contando da vida dela, da vida da família, e troca telefone e já pegou amizade fácil, claramente ela é uma pessoa que vai pontuar altíssimo em entusiasmo. Uma pessoa mais fechada, seleciona, pensa no estereótipo de um alemão, que é aquela pessoa mais fria, seleciona mais as amizades, é aquela pessoa... Não estou falando que os alemães são assim, é só o estereótipo que se tem. É aquela pessoa que seleciona os amigos, tem poucos, mas bons amigos, não
desconfia de quem está chegando perto. E mais do que isso, esse entusiasmo tem algo interessante. Dentro do aspecto entusiasta, tem a minha reatividade ao reino das emoções positivas. Vamos pensar nisso, porque a gente vai chegar no último aspecto, que é o reino de emoções negativas. Então, todo o o fator de extroversão é o reino das emoções positivas. Tudo é reino das emoções positivas. Lembra que reino de emoção positiva está associado à dopamina. É aquele função que diz go, vai. O que é emoção positiva? Porque você tem que pensar, por que você sente gostosinho? Por que você sente bem? Por que você sente um quentinho no coração quando acontece algo? É basicamente assim, o ser humano mapeia o mundo, você acha que o mundo é de um jeito. E você tem uma direção, você vai de A para B. Quando algo acontece nesse caminho que corrobora e mostra que você está evoluindo, o cérebro fala, opa, emoção positiva. Uhum. Legal, gostoso, emoção positiva. Você caminha mais um pouco, você está fazendo um curso, você está num relacionamento, de repente acontece outra coisa que mostra que você está evoluindo na direção do seu objetivo. Emoção positiva. Então, emoções positivas são sempre aquelas que dizem para você, vai, continua, o seu mapeamento do mundo está correto, sua visão do mundo está correta, continua nessa direção que está muito legal. E é isso que as pessoas não entendem. Porque, às vezes, quando eu estou tentando te convencer, você tem uma religião, você tem uma política que você acredita, e eu estou tentando te convencer que tudo aquilo está errado, eu estou atacando, a pessoa sente como se você estivesse atacando a mim mesmo e as minhas emoções. Por quê? Porque eu vou começar a ter emoções negativas, porque eu descubro que o meu mapeamento do mundo não é correto. Uhum. E isso me dá emoção negativa. Por exemplo, a pessoa está casada com a outra. Pressupõe-se fidelidade. Aí alguém trai. O que está acontecendo? O mundo cai para aquela pessoa. E tem essa expressão, nossa, ele me traiu e o mundo caiu para mim. E essa é a representação desse simbolismo. Eu tinha um mundo mapeado, no qual eu estava numa relação monogâmica, que eu podia confiar no meu parceiro, e o meu mapa do mundo estava errado. Olha, ele terminou de me trair. Ó, emoção negativa em cima de emoção negativa. Porque o que é emoção negativa? Não continue nessa direção, tá dando errado. Emoção negativa, medo, ansiedade, frustração, dor, tudo isso todas essas emoções existem para te falar, essa direção tá errada. Emoção negativa, entusiasmo, alegria, coisa boa acontecendo, quer dizer, esse caminho, essa direção tá legal, continua indo aí, você está progredindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao atacar a visão do mundo do outro. Por quê? Porque se a pessoa... E é por isso que as pessoas se defendem tanto quando você ataca a minha visão do mundo. Porque eu tenho um mapeamento do mundo. E eu sou um ser humano limitado em um universo complexo. E esse é o mapa que eu confio para agir e atuar no mundo. Se você ataca o meu mapa e eu percebo que esse mapa está equivocado, imediatamente meu cérebro libera emoções negativas. Porque daí é a minha vida, eu estou equivocado, né? O meu mapeamento do mundo está equivocado e eu estou indo na direção correta. É engraçado porque, tipo, uma pessoa que tem uma abertura aquela abertura intelectual, abertura a ideias mais alta, né? Eu imagino que ela não se sentiria tão atingida assim quando alguém traz um outro ponto de vista ou ataca aquela visão. Pelo menos eu olhando pra mim, assim. Eu tenho claramente uma divisão entre eu e as ideias que eu acredito. Você pode atacar minhas ideias que eu nunca vou ficar triste e eu posso até mudar de opinião, sabe? Talvez seja porque eu tenho essa abertura... Isso quando a gente tá falando de ideias, né? Mas não de conceitos e crenças centrais. Porque às vezes a gente tem ideias que a gente consegue verbalizar. E às vezes a gente tem crenças que a gente não consegue verbalizar que são centrais na nossa vida. E que a gente sente emoção negativa quando elas são atacadas. Por isso que quando a pessoa está defendendo a sua ideia, e às vezes fica parecendo irracional que ela está defendendo a ideia dela. Na verdade, o que ela está fazendo é se defendendo das emoções negativas que ela irá sentir quando a ideia dela cair por terra. É por isso que,
Sabe aquela pessoa que vira e fala, eu falo mesmo, eu falo na cara, eu sou muito sincero, e fala como se isso fosse uma vantagem? Isso não é vantagem nenhuma, isso é falta de sabedoria. Quem tem sabedoria de verdade sabe que ao questionar ideias, valores, crenças das outras pessoas, eu estou levando ela a sentir sintomas, sensações e emoções negativas. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ter jeito para falar isso. Porque senão a pessoa se defende. Todo mundo já passou por isso. Eu quero te convencer de algo, imediatamente a pessoa já se defende. Imediatamente. Ela já se defende. Mas não está defendendo da ideia necessariamente, é da emoção negativa. Por exemplo, às vezes muita gente não para pensar, mas o que é dor? Dor é uma emoção negativa e significa dano. É por isso que você sente dor. Quando você está triste, por exemplo, quando você sente uma dor física, significa dano. O que é ansiedade ou emoção negativa? É a expectativa ou medo de um dano. Então, eu fico com essa ansiedade, eu fico com medo de que algo vai dar errado, uma antecipação negativa do futuro. O que é uma frustração? Eu estou andando em direção a algo, de repente eu não consigo aquele algo. Eu me vejo barrado. Emoção negativa. Lembra sempre disso. Por que eu estou falando disso? O próximo traço, neuroticismo, é o reino das emoções negativas. Esse traço, extroversão, é o reino das emoções positivas. Altíssimo traço de extroversão provavelmente vai ser uma pessoa mais sensível a emoções positivas. Isso quer dizer que vamos dar um exemplo tosco. Isso quer dizer que a pessoa recebe R$10 e ela tem um nível de alegria 2. Mas se ela tem um alto traço de extroversão, o nível de alegria dela é 4. É como se o sistema de recompensa dela, o sistema mais sensível para emoções positivas, não para emoções negativas. Porque isso é essencial para a gente entender esses traços. É por isso que aquela pessoa alegrinha, entusiasmada, muita expressão, etc., que vai pontuar alto no alto traço de extroversão, ela verdadeiramente está sentindo mais emoções positivas que você. Olha que interessante. Sendo que 50% disso é geneticamente programado. É por isso que coloca nos comentários aí. Você conhece com certeza uma pessoa que é alegrinha, que ela é hipertímica, que ela é entusiasmada, ela sorri o tempo todo, ela vai e sente emoções positivas. Isso é muito agradável. Cara, eu conheço uma pessoa que se fizesse um filme, tipo, Divertidamente, só que pra traços de personalidade, fica a ideia, inclusive, pra Pixar, seria interessante, essa pessoa seria a caricatura da extroversão alta, cara. Eu conheço essa pessoa. Alegria. A minha esposa, e isso é interessante, a minha esposa deve estar... Tô lembrando muito dela porque ela tá no segundo trimestre, né? Então dá até um sofrido de não estar perto dela, quero ficar perto dela o tempo todo, né? Mas ela é uma pessoa que tem um alto traço de extroversão e entusiasmo. Então, ela é entusiasmada com as coisas. Eu olho e vejo, nossa, ela tá com muita emoção positiva. Isso é muito gostoso de estar perto, porque a pessoa tá com muita emoção positiva junto. Por exemplo, nesse traje de entusiasmo, eu pontuo tudo baixo. Eu não faço amigos facilmente, eu não demonstro muita emoção. E isso sempre foi assim, não é que teve um momento na vida que eu era super alegrinho. Não, é a mesma coisa ao longo da vida mesmo. Porque existe essa questão do temperamento. Então, extroversão é um traço interessantíssimo. E é claro, novamente a gente tem os dois lados da moeda. Você ter um baixo traço de extroversão também te deixa mais adaptado para situações de crise. Porque você tem essa volatilidade menor das próprias emoções, você demonstra menos isso. Tudo tem seu lado bom e ruim. Por isso, não fica achando que eu tenho personalidade ruim, eu tenho personalidade boa. Não, isso não existe. Depende da adaptação do ambiente. Cara, uma que eu acho muito interessante, essas duas últimas que a gente vai falar, a extroversão e o neuroticismo, pra mim, pessoalmente, são as mais interessantes, assim, porque elas definem muito a forma que a gente age no mundo. Todas sim, mas eu sinto que essas definem ainda mais.
E o neuroticismo é uma que eu pontuei muito alto quando eu fiz o teste. E eu queria ver aí, cara, como é que é. Quais são... Antes da gente entrar no neuroticismo, que ela é a dimensão mais complexa e que para a psiquiatria faz mais diferença, neuroticismo, já que é o reino das emoções negativas, só um exemplo aqui em relação ao transtorno mental. Quando você olha o traço de extroversão e você vê um paciente com transtorno bipolar em episódio de mania, você verá uma pessoa como se o traço de personalidade dela estivesse extremamente alto. Por quê? Episódio de mania transtorno bipolar é um aumento excessivo de dopamina no cérebro. Lembra que eu te falei que o aspecto de extroversão estava ligado à função dopaminérgica? Dopamina, ela está falando go, vai, faz. Em um episódio de mania no transtorno bipolar, agora já não estou falando personalidade, estou falando uma alteração patológica que ocorre durante uma fase de mania. Como que essa pessoa estará? Extremamente falante, extremamente impulsiva, vai ter uma redução da necessidade do sono, ela vai dormir menos e continuar com energia, pode estar eufórica, extremamente entusiasmada, extremamente otimista, se colocando em risco e fazendo atividades que com potencial de consequência negativa para a vida dessa pessoa. Então, pensa que uma pessoa com alto traço de extroversão na personalidade, ela tem uma pequena elevação da função dopaminérgica, o que acaba levando a esse traço de aumento da personalidade, de extroversão na personalidade. Enquanto o episódio de mania seria um extremo aumento da função dopaminérgica causada por essa condição que é chamada transtorno bipolar, durante a fase maníaca. Você veria essa mesma manifestação mas em alguém que não necessariamente tem esse traço de personalidade. É uma manifestação de sintomas causado pela doença, não é a personalidade. Interessante. É uma manifestação extrema.